Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa especial Autárquicas 2021, para ouvirmos mais um candidato no município da região do Tâmega e Sousa. Hoje, novamente, para ouvirmos uma proposta eleitoral, neste caso concreto, do Concelho de Felgueiras. Temos connosco a candidata do CDS-PP àquele município do Tâmega e Sousa, chama-se Elizabeth Teixeira, é advogada, tem 47 anos, é militante do CDS, tem assento nos órgãos dirigentes, quer da distrital do CDS, distrital do Porto, quer dos órgãos nacionais. A doutora Elizabeth Teixeira está connosco hoje, é a nossa convidada, seja bem-vinda. Obrigada, Armindo. Cá estamos para falarmos então um pouco sobre a sua candidatura à Câmara Municipal de Felgueiras, mas antes de o fazermos em concreto, vamos falar um pouco de si, para que os nossos ouvintes e telespectadores fiquem a conhecer a Elizabeth Teixeira um pouco melhor. 47 anos, advogada de Felgueiras. Como é que se descreve como cidadã, como município de Concelho de Felgueiras? Em primeiro lugar, queria congratular-vos por esta iniciativa. É muito importante, principalmente em ano de pandemia ainda, os meios de comunicação social para esta campanha autárquica e para podermos apresentar as nossas propostas, os nossos projetos e dar a conhecer também a nossa pessoa. E agradeço também esse convite. Enquanto pessoa, como cidadã na área da advocacia, que já exerço há cerca de 20 anos, obviamente que me dá aqui uma certa experiência para conhecer muitos problemas, quer a nível mais pessoal, mais intimista, quer a outro nível, os problemas que se têm, quer a nível de Câmara, problemas administrativos, os problemas diários que as pessoas convivem com eles e que nos apresentam para resolver, seja em instância do tribunal ou extrajudicial. E isso dá-me aqui alguma experiência de conhecimento da realidade do nosso concelho e não só, principalmente também das pessoas. As pessoas chegam ao meu escritório e transmitem-me os problemas delas, acabam também por revelar as suas angústias, até sem estar relacionado diretamente com o problema. Qual é a sua especialidade na área do direito? Bem, nós, os advogados de província ainda, e Felgueiras ainda é considerado um advogado de província, não temos aqueles mega escritórios, aquelas sociedades de advogados em que acaba por haver vários especialistas na área, não temos ainda essa especialidade que começa a ser cada vez maior. Mas cada vez mais se caminha nesse sentido, sim, mesmo os ditos advogados de província, cada vez mais se especializam em áreas específicas do direito. O que eu acho que nos advogados de província o que está a acontecer agora é que nós, apesar de fazermos um pouco de tudo, porque aparece um cliente que tem um problema e depois até surge um problema numa outra área e acabam sempre por recorrer aos nossos serviços para tentarmos solucionar, mas acabamos depois por, sem querer, especializarmos numa determinada área, porque um cliente gostou do serviço e acaba por recomendar ou até a por uma gosto outra pessoal. pessoa. E gosto pessoal também. E gosto eu pessoal. conheço vários advogados que às vezes falam, gosto mais de crime, gosto mais aquelas de matérias possível. que nos são mais carinhosas. Eu gosto muito de família, por muito difícil que seja, uma área muito complicada porque interfere com questões muito pessoais e a muito sua posição íntimas. feminina, se calhar, também poderá ter aqui alguma influência nessa opção. Talvez uma questão de sensibilidade. Sim. Também pode ajudar a isso. E os problemas nesse campo também têm sido muito, muito grandes nestes últimos anos. Os divórcios foram aumentando, ou mesmo as relações de união de facto. Portanto, tem havido Também em Felgueiras, nota isso? Sim, muito, muito. Tem havido uma alteração tremenda. Esta questão da pandemia trouxe aqui também desafios novos também a esse nível. Trouxe, mudou muita coisa, de facto. Criou aqui alguma estabilidade, se calhar, crescida nas famílias. Sim, deu muito. A nível, a questão financeira, a questão de estarem fechados em casa muitas horas, as dificuldades, o não saberem o que é que vai acontecer, esta insegurança perante o futuro. Eu posso dizer que fiz mais alguns divórcios do que aquilo que seria num tempo antes da pandemia. Divórcios ou situações de risco de divórcio, situações com menores também, as dificuldades dos pais ou mães poderem portanto, visitar os filhos saindo do concelho, as dificuldades que tiveram em perceber se podiam sair, se não podiam sair, e depois estarem as crianças em isolamento e os pais não poderem visitá-los porque estavam em situação de quarentena, e as mães numa situação difícil porque também tinham receio de deixar os filhos ir passar os dias de visita com o pai porque tinham receio que fossem infectados, e depois foi um problema. A questão do ensino online dificultou também imenso as crianças irem passar uma semana
com o pai, outra semana com a mãe, porque depois tinha um material informático todo instalado em casa de um, dificultava ir à casa do outro, e também há famílias que vivem distantes, há pais que vivem distantes das mães, que estão separados, e isso provocou Cria aqui litígios, sim, sim, às vezes. até porque entretanto os pais ficaram muito em teletrabalho, a dificuldade também em poder sair, porque os horários de trabalho mesmo em teletrabalho sofreram uma grande alteração. Tivemos que nos adaptar, não estávamos habituados, não é a mesma coisa de chegar àquela hora e sairmos do nosso trabalho e irmos buscar um filho. Com as características de Felgueiras, um concelho muito industrializado, a grande parte das pessoas trabalham em empresas, enfim, em unidades industriais, sobretudo o setor do calçado, um concelho com algumas especificidades também a esse nível. Sim, porque a questão do teletrabalho em Felgueiras acaba por não ter grande Não, implementação, exatamente, é não isso, é? justamente nesse sentido que eu estou a perguntar. Sim, por isso é que também dificulta, porque, e nós assistimos a isso, unidades fabris que tinham de entrar em quarentena, não é? Quando havia algum caso de suspeita de Covid, e que obrigava que as pessoas já não pudessem circular e que já não pudessem ir ver os tais filhos e os tais pais e acompanhar os seus familiares que estavam em situação mais débil. E o teletrabalho em Felgueiras não foi muito implementado. Embora tenhamos notado uma redução enorme de circulação na via pública, pelo simples facto das escolas estarem encerradas. Sim, desde logo, sobretudo por aí. Aliás, no último confinamento pressionou-se para o encerramento dos estabelecimentos de ensino, porque verificávamos que sem os estabelecimentos de ensino estarem encerrados não se conseguia chegar a um confinamento que fosse positivo no sentido de travar o estado do contágio do Covid, e realmente havia essa dificuldade. Claro que um concelho onde o teletrabalho, não se pode fazer os sapatos em casa, impede realmente que haja esse confinamento e o acompanhamento das crianças em casa, na escola, online, mais as dificuldades acrescidas dos pais separados ou em situação de distanciamento, vai dificultar muito a vida às pessoas. Eu notei, mesmo a nível das crianças, a sentirem falta de estarem em contacto e de apoio com os familiares, mais em concreto com o pai e a mãe. E nós temos conhecimento de situações em que a maior parte de muitas crianças ficavam sozinhas, porque tinham um irmão mais velho, que já era um bocadinho mais velho, ali a partir dos 14, 15 anos, sensivelmente, que até conseguia dar apoio ao mais novo, porque era muito complicado perante a entidade patronal também estar a dizer: eu tenho de ir para casa tomar conta do meu filho. Como é que uma unidade fabril iria produzir perante essa Eu fiz-lhe estas circunstância? perguntas, não foi por acaso, e já com certeza que percebeu isso. Estas perguntas decorrem do facto de, na sua apresentação, ter anunciado a família como um polo essencial no que tem a ver com as propostas que o CDS vai apresentar ao eleitorado nas próximas eleições autárquicas. Já lá vamos um pouco mais à frente nesta entrevista. Antes disso, vamos falar um pouco sobre o processo de preparação das listas, a sua indicação como candidata à Câmara Municipal. Como é que correu? Como é que foram criadas as condições para a sua doutora ser atualmente a cabeça de lista do CDS à Câmara Municipal de Felgueiras? Era um desejo seu, a priori, ou acabou por ser o resultado da vontade, nomeadamente do partido, da estrutura local do CDS? Eu tenho de confessar que o meu nome já estava em cima da mesa há muito tempo. Ainda não estávamos em processo autárquico e o meu nome já estava a ser apontado por vários dirigentes do partido, não só a nível local. Obviamente que, e lá vamos nós, a pandemia veio revolucionar completamente as nossas vidas e o processo autárquico, eu creio que até a nível nacional, foi tudo um bocadinho atrasado também. Nós também tivemos que aguardar pelas nossas eleições internas da Conselhia, para sabermos também quem iria ser o líder da Comissão Política da Conselhia, para depois a seguir tomar uma posição quanto às autárquicas. Perante os resultados que foram obtidos e mantendo-se a comissão que já estava há 2 anos, o meu nome de facto voltou a ser referido como o ideal para encabeçar este projeto e obviamente que após fazer uma ponderação pessoal e como já me tinham sido colocada essa hipótese, pensei que seria uma boa oportunidade para o fazer, porque precisávamos também aqui de alguém que traga alguma consistência
O CDS está numa situação, como todos os partidos da oposição, PSD também está a passar por uma situação muito difícil, a nível de partido, e é preciso dar aqui alguma consistência para que os partidos novamente ganhem aqui alguma força. E depois, então, de ponderar, acabei por aceitar este desafio. Por um lado, acho que sou capaz e tenho tudo para fazer algo diferente também, apresentar uma ideia diferente. As pessoas podem não me conhecer tão bem quanto isso, mas aquelas que me conhecem também me deram força para avançar, mesmo pessoas do meu seio, de amizades, e acabaram por me dar algum alento para eu avançar, e acabei por abraçar o projeto. Teve que ser uma decisão muito ponderada, porque, como digo, eu também sou mãe de 2 filhos, numa situação de uma faixa etária difícil, de adolescência, e na expectativa de como este ano foi difícil por causa da pandemia também, na expectativa de como é que isto vai correr tudo ainda este ano. Obviamente que isto exige muito de uma candidata Claro. mulher, não que os homens hoje não ajudem, Claro. Obviamente, no ambiente familiar, e o meu marido ajuda-me imenso nesse aspecto também, e tenho que referir também isso, precisamos também desse apoio, mas a mãe é sempre aquela pessoa que está ali no seio mais próxima dos filhos, e eu tinha algumas reticências por causa disso. Quanto ao resto, não, achei que sim, achei que era a altura de abraçar este projeto e pensar neste projeto já com alguma convicção. Nestas eleições autárquicas, o PSD e o CDS, as estruturas nacional e distrital, apontaram no sentido de haver coligações. Essa situação não ocorre em Felgueiras, tanto quanto se chegou a haver negociações, contactos entre as duas estruturas concelhias, portanto o PSD e o CDS. Porquê é que não houve acordo? Acompanhou esse processo negocial? Porquê é que não foram reunidas condições para que neste momento tivéssemos, como acontece noutros conselhos, nomeadamente do Distrito de Porto, coligação CDS, PSD, CDS, na candidatura à Câmara e às freguesias? E aos outros órgãos. Claro. Essas negociações decorreram, eu fiz parte delas, sempre fiz, até também por estar ligada à Distrital e o coordenador autárquico ser o presidente da Distrital do Porto. Nós sempre tivemos esse cuidado de acompanhar esse processo e tentamos, de facto, negociar uma coligação também para Felgueiras, porque achávamos que seria positivo para ambos os partidos e, em específico, no nosso concelho. Esse acordo foi fechado de mão entre 2 cavalheiros, supostamente, 2 cavalheiros. Agora, o porquê que não chegou a concretizar-se? Eu gostaria, de facto... Entre os 2 cavalheiros, os líderes das conselheiras? Os líderes das conselheiras. Já com o atual líder do PSD, o Vítor Vasconcelos? E já com o atual líder do CDS CDS, também, após as nossas eleições Sim. internas também. Portanto, houve acordo. Houve acordo. E depois o PSD Foi o PSD que rompeu o acordo. decidiu não cumprir com a palavra dada, com o aperto de mão dada, e de um momento para o outro disse que não havia coligação. Os motivos, não sei. Pois, havia acordo relativamente a lugares. Sim. Aliás, eu fazia parte desse projeto e o Vítor fez questão até de me convidar para o número 3 da sua equipe. Iria ser a terceira da lista. Iria ser a terceira da lista e não sei porquê. Nunca falou comigo, nunca me disse porquê. Não sei, teremos que perguntar ao Vítor. Nunca lhe perguntou? Nunca lhe perguntei, porque eu acho que quem quebra um compromisso é quem deve dirigir-se a quem de direito e dizer, olha, por este motivo eu decidi que não deveríamos avançar. Mas o PS informou o CDS formalmente que... Informalmente. Foi informalmente. Foi informalmente. Ou seja, formalmente o acordo é suposto estar ainda em vigor. Sim, em bom rigor, não é? Exato. Obviamente que nós contactamos a nossa distrital a informar dessa situação, do modo como foi quebrado o acordo. As distritais entraram em contacto e a única resposta que o PSD deu à nossa distrital do CDS era que de facto não haveria entendimento. Fiquei sem perceber. Mas também agora, vamos ser francos, já passou. Sim. É só para... Não é relevante, é relevante. É irrelevante. Agora, pode vir a ser relevante. Pode vir a ser relevante. Pode vir a ser Vamos relevante. ver o que é que os resultados ditam. Exatamente, mas agora o nosso foco é fazer a nossa campanha, fazer o nosso caminho, tentar cumprir os nossos objetivos. Como é que correu o processo de criação de listas? O CDS não vai concorrer às freguesias todas, não conseguiu reunir listas em todas as freguesias. Quer falar-nos um pouco sobre isso? Sim. Correspondeu às expectativas daquilo que estava mais ou menos previsto em termos iniciais?
Não, Não. o CDS só vai concorrer a 4 freguesias, as 2 maiores uniões, portanto, Margaride e Na Lixa, e vamos concorrer a Sindim e a Pombeiro. Obviamente que está muito longe dos nossos objetivos e até de anos anteriores, como é evidente. O que nós notamos é que houve aqui um assabancar de pessoas por parte de quem está agora no atual executivo, o que é normal, acontece sempre isso, é um revés da medalha. Quando se está no poder, tem-se uma capacidade um bocadinho superior para chegar àqueles que poderão dar um contributo para as freguesias. E isso também aconteceu connosco, como é evidente, e tivemos essa dificuldade. Mas também, sejamos, não é uma coisa que me preocupe. O atual executivo há 4 anos concorreu a 8 ou 9 freguesias, ou 10 no máximo, creio, e conseguiu ganhar. Portanto, acho que o importante aqui é o projeto e também quem conseguir chegar à liderança da Câmara Municipal, independentemente das cores partidárias que estejam nas freguesias, que eu acho que nas autárquicas o mais importante são as pessoas, independentemente dos partidos que lá se encontrem, tem que haver uma proximidade. E temos que trabalhar para todos, independentemente daqueles que se encontrarem nos poderes nas freguesias. Que avaliação é que faz do trabalho da oposição no atual Executivo Municipal? Que acompanhou com certeza o trabalho dos vereadores. O CDS não tem, como sabe, assento no Executivo, mas como cidadã e como dirigente partidário acompanhou com certeza o desempenho dos vereadores do PST na Câmara Municipal. Como é que avaliação é que faz do trabalho que foi desenvolvido? Eu acho que eles não fizeram um mau trabalho, considerando as circunstâncias em que também decorreram estes 4 anos. Todo e qualquer executivo, a nível nacional, que foi apanhado com uma pandemia a meio do mandato, foi uma situação muito difícil para todos. E a oposição, por muito que também quisesse fazer alguma coisa, nós estávamos numa situação em que nos devíamos unir para combater um problema que nos estava a afetar a todos, numa forma que nós não sabíamos todos como lidar com ela, qualquer um de nós. Claro. Foi uma situação completamente alheia e diferente e parecia um estado de sítio, não é? Aliás, estivemos em estado de emergência. A oposição poderia ter sido um bocadinho mais forte, mais dura, mais exigente, isso sim. Houve alguns acontecimentos que eu tive conhecimento em que até abandonavam reuniões de Câmara. Eu acho que não é assim que se faz oposição. Mesmo que nós estejamos contra uma determinada ideia, medida, projeto, nós não podemos pura e simplesmente abandonar. Nós temos que lutar por aquilo que acreditamos. Não é virar as costas que vamos resolver um problema. Nós podemos não concordar, mas não podemos desistir de lutar. Mesmo que sintamos que estamos a mais e que não estamos a ser ouvidos. Se nós insistirmos, há de chegar o dia em que vamos ser ouvidos. E o CDS não desistiu de lutar, nomeadamente na Assembleia Municipal, quando a sua representante apresentava sucessivas suspensões de mandato, no fundo não honrando o compromisso que tinha assumido perante os eleitores? Bem, nós não nos podemos esquecer que qualquer pessoa que seja eleita para a Assembleia Municipal, a partir do momento em que é eleita e que se torna deputado municipal, o cargo passa a ser pessoal, é de índole pessoal. Portanto, o deputado tem a liberdade de tomar as decisões que bem entender. Obviamente que tenta-se sempre haver uma sintonia com as bases, como é evidente, mas o candidato que é deputado, e já nesse caso, tem a liberdade de fazer aquilo que bem achar que deve fazer. A Carla Carvalho entendeu recorrer a essa via, não que tivéssemos aceito ou encarado de bom agrado essa posição, se calhar poderia ter sido feito de outra forma, mas também esta comissão política que entretanto também entrou e assumiu as suas funções já a meio do mandato, também seria difícil beliscar a situação. Repare que o CDS... Não teria feito sentido, pergunto, eu não estou a dizer que defendo isso, pergunto, não teria feito sentido, dadas as circunstâncias, que a direção do CDS tivesse retirado a confiança política à deputada, que, enfim, que não desempenhou as suas funções. Eu assisti a praticamente todas as assembleias municipais do mandato e praticamente não me lembro de ver lá a engenheira Carla Carvalho Sim, é verdade. no órgão para o qual foi eleito. Sim. Não me parece normal, digo eu. Sim, é verdade, e eu também tenho que concordar que não foi uma situação que me tenha agradado como pessoa.
Acho que poderia ter sido diferente. Mas, no entanto, como lhe digo, retirar a confiança não ia resolver o problema. Porque Sim, ela não deixava de ser exato, deputada, formalmente não deixa, deixava de pedir as com certeza que suspensões. sim. Mas politicamente dava um sinal, digo eu. Daria um sinal ao eleitorado, nomeadamente às pessoas que votaram e que contribuíram para a eleição da senhora para deputada municipal. Sim, eu concordo com isso, mas também é como lhe digo, e não pode servir de desculpa. Nós entramos a meio do mandato, sensivelmente, há 2 anos, fomos reeleitos agora no início do ano. Apareceu-nos a pandemia, é que o nosso foco também foi tentar ajudar a ultrapassar as dificuldades emergentes e embora seja uma questão muito importante, nós não podemos ser eleitos e depois esquecermos daquilo Justamente para o aquilo. qual fomos eleitos e que as pessoas nos deram um voto de confiança. Não devemos defraudar o nosso eleitorado. Isso aconteceu. Eu não posso Quer deixar... queiramos, quer não, aconteceu, é um facto. É um facto. Agora, também, daí a minha preocupação neste projeto ser diferente. Claro. E pelas pessoas que nós apresentamos, que o CDS apresenta nesta candidatura, as pessoas podem ter que ficar com uma certeza. Isso não vai voltar a acontecer. Porque não pode voltar a acontecer. E nós queremos fazer agora Não aqui receia um que essa corte. situação possa prejudicar a votação de CDS, que algumas pessoas que votaram CDS há 4 anos possam penalizar agora o partido por isso. Eu acho que as pessoas são muito inteligentes, cada vez mais inteligentes. Não estou a falar no sentido global da pessoa, mas sim na hora de votar e de perceber o porquê que as coisas aconteceram e dar a oportunidade a outros rostos. Porque se nós estivéssemos em conivência com essa situação, podíamos ter apresentado a Carla Carvalho novamente nas listas. Não o fizemos, não faz parte de qualquer lista a qualquer órgão. Portanto, nós queremos de facto renovar as nossas caras, os nossos rostos. E com o compromisso de que vai ser diferente. Já vamos falar sobre isso, quando chegar à altura de falarmos um pouco sobre as listas, nomeadamente a lista à Câmara, vou pedir até que, inclusive, que apresente os primeiros nomes. Mas antes disso, há pouco pedi-lhe uma opinião relativamente ao desempenho dos vereadores da oposição, agora peço-lhe a mesma coisa, mas em relação ao poder, portanto, o Presidente da Câmara e a respectiva equipa que governaram o Concelho de Felgueiras nos últimos 4 anos, qual é a avaliação que faz como atual candidata à Câmara Municipal do desempenho de Nuno Fonseca e da sua equipa à frente do Executivo? Este Executivo, eu como candidata, eu não tenho que fazer um balanço do seu trabalho. Eu tenho que fazer um balanço como cidadã. Porque a partir daí é que eu decido ser candidata e propor novas ideias, um novo projeto para melhorar, para fazer diferente. E cabe ao eleitorado, no dia 26, fazer esse balanço e dar a nota que achar dever dar ao Executivo. No entanto, não posso deixar de dizer que se reconhece trabalho, reconhece dedicação, sem dúvida alguma. Falta-me, na minha opinião, competência e eficácia. Continuamos a ter um problema de contacto com a Câmara Municipal. Nós pedimos uma resposta à Câmara e demoram meses a responder. De facto, no início houve ali um boom a nível de licenciamentos, verificamos que houve um bocadinho mais de construção, começou a renascer, entretanto parou. Fizeram obra, de facto, fizeram alguma coisa assim, mas eu vejo que agora na parte final a única coisa de positivo, dependendo do resultado, daí vai a devir, que ainda não sabemos muito bem, que foi a bandeira do PDM, que era a grande bandeira do Executivo. Inclusive, o Nuno Fonseca tinha dito que se não conseguisse, o PDM não se recandidataria. Vimos de repente um PDM a aparecer, a entrar em discussão pública, sem sessões de esclarecimento, com um adiamento de discussão pública. Estamos aqui todos muito embrulhados. É crítica em relação a isso, o facto do atual Executivo não ter promovido qualquer sessão de apresentação pública aberta aos cidadãos. Claramente. Eu sei que têm entrado centenas de reclamações e pedidos de esclarecimento na Câmara quanto ao PDM. As respostas têm sido muito poucas e o conhecimento do PDM é exímio. A Câmara colocou à discussão pública um documento, salvo erro, perto de 300 páginas, em que as pessoas podem consultá-lo com marcação e têm apenas e só 30 minutos para consultar um documento cheio de termos técnicos, plantas muito específicas. Como é que um cidadão comum vai consultar um documento deste sem uma sessão? Como é que interpreta esse posicionamento executivo? Falta de transparência?
Eu, em primeiro lugar, acho que foi a pressa de cumprir com o PDM, que era a sua grande bandeira, e de ter de poder Sim, mas o recandidatar-se. facto de não ter sido submetido, digamos, à apreciação pública, pelo menos no contexto em que toda a gente esperava que viesse a ocorrer, com algumas sessões de apresentação pública na sede do Conselho, e nomeadamente nos principais polos urbanos de Felgueiras, e isso surpreende muita gente, inclusive a mim próprio. Mas a questão que eu lhe faço é como é que interpreta Eu acho que é um essa bocadinho decisão? essa falta de transparência, pelo menos dá a sensação que há falta de transparência, porque a gente, quem costuma-se dizer, quem não deve não teme, não é? E um documento tão importante para o nosso Conselho, para os próximos anos, deve ser debatido, esclarecido, melhorado, alterado, tudo aquilo que seja necessário, em conjunto com os munícipes, porque é a eles que mais interessa também esse documento. E realmente alguma coisa há aqui, além da pressa em querer fazer, que depois a pandemia veio atrasar toda a questão, compreende-se também, mas então era melhor. Nós temos que ter também o sentido de rigor naquilo que estamos a fazer. O PDM não é uma coisa que nós possamos mudar todos os dias. Portanto, é um documento que vai ficar, que vai Estrutural. permanecer, não é? Vai vigorar durante muitos anos. É um alicerce. E era importante, era preferível dizer, a pandemia veio atrasar-nos o nosso trabalho, porque tivemos que nos focar noutros aspectos, mas temos aqui o PDM pronto, vamos então colocá-lo à discussão, vamos fazer as sessões, lamentamos, se calhar não vamos conseguir aprová-lo dentro dos timings que gostaríamos, mas porque nós temos que ter consciência de assumir quando não somos capazes ou quando não conseguimos, até por motivos alheios, que eu acredito que vários motivos alheios possam ter comprometido essa situação, mas não podemos comprometer o final em prol de uma questão eleitoral. É muito mais importante fazer, mas fazer bem. É preferível dizer, vai haver um atraso, mas vai ficar melhor, do que dizer, está feito. Mas é uma questão de eleitoralismo, do seu ponto de vista, o facto de, enfim, ter havido esta aparente pressa no sentido da conclusão do PDM poderá ter sido motivado por questões de natureza eleitoral? É essa a sua opinião? Aliás, Por ser um compromisso por ser político? E já havia pessoas a apontar precisamente essa questão, e obviamente com o aproximar das eleições, eu creio que foi um dos motivos. E isso, do seu ponto de vista, pode também ter contribuído para, enfim, o PDM não ter, eventualmente, a qualidade, não corresponder, eventualmente, a algumas expectativas dos felgueirenses? Algumas expectativas, outras Tem havido muitas reclamações, eu sei que tem muitas havido muitas reclamações. reclamações. As pessoas vão-se aperceber de algumas. Eu consultei o PDM, não ainda de uma forma exaustiva, como é evidente, dada a dimensão do documento, mas consultei o documento e vejo lá algumas situações que se calhar estamos a comprometer um bocadinho o nosso futuro. Eu acho que mereciam, de facto, um bocadinho mais de cuidado. É um documento que nós andamos anos e anos a debater que era necessário, era uma prioridade, e agora estão a fazê-lo de uma forma célere, em cima do joelho, como se costuma dizer, sem foco, sem preocupação em, ok, vamos fazer, mas vamos fazer bem. O importante é fazer bem, não é fazer bem. E isso não foi feito, na sua opinião? Na minha opinião, não. Muito bem. Doutora, vamos então falar um pouco sobre a sua lista. Apresente-nos, por favor, os primeiros nomes para que os municípios, os felgueirenses, conheçam as pessoas que a vão acompanhar neste processo eleitoral. Portanto, a cabeça da lista é a doutora, e depois temos... Depois temos o engenheiro Humberto Reis, é engenheiro agrónomo, trabalha na Cooperativa Agrícola de Felgueiras já há algumas décadas, é uma pessoa, portanto, ligada ao setor primário, dá o apoio aos nossos agricultores do concelho, o apoio agora em altura das vindimas, não é? Faz a logística a nível anual também do acompanhamento dessa cultura em específico, da vinha. Portanto, é uma pessoa com uma visão nesse setor muito alargada e que poderá vir a ser uma pessoa muito pertinente na solução e na procura de promoção dos nossos produtos, principalmente os ligados à agricultura. Uma pessoa com uma experiência de vida também, que também é importante, e creio que será uma pessoa que pode fazer aqui um equilíbrio muito interessante no nosso mundo rural, que também é muito grande, a par da questão do calçado. Com certeza não que sim. temos só o calçado, também Sim, temos sim. a agricultura. Ainda bem. Ainda bem, Ainda e bem. a pena não termos algo mais. Sim. No número 3 temos uma jovem, porque também nos preocupamos em buscar pessoas jovens, temos algumas pessoas jovens também nas nossas equipas. Mas não conta com o apoio da Juventude Popular, pelo menos oficial. Já não temos Juventude Popular, tanto quanto sei. Já não temos?
Demitiu-se. Demitiu-se? Então não há órgãos neste momento? Não sabia. É uma novidade para mim. Portanto, demitiu-se, mas temos o apoio dos jovens, Sim. não é? Isso era muito importante, independentemente da questão da juventude popular ou não. O importante é ter jovens, não é? E jovens queiram estar connosco. Isso é que é o mais importante. E por isso é que para número 3, como estava a dizer, foi escolhida a Inês Oliveira. É uma jovem de 26 anos, é advogada estagiária, ainda está a concluir o estágio, porque infelizmente a pandemia veio impedir e veio suspender as formações a nível da Ordem dos Advogados, portanto ainda não conseguiu fazer o seu exame final de admissão à Ordem, mas está agora a concluir essa sua formação. É uma pessoa também que já tem um mestrado na área de Direito Fiscal, portanto será uma pessoa importante para a questão da juventude, os problemas da juventude. Aliás, vai ser também a nossa mandatária da juventude, consegue focar-se nos problemas dos nossos jovens. Aliás, ela como advogada estagiária, que também vai querer implementar-se no mercado de trabalho, também começa a perceber a dificuldade que é conseguir fixar-se, não só na terra, mas na sua profissão, que é o grande problema, porque nós podemos conseguir trabalho na nossa terra, o problema é conseguir trabalho na nossa área de formação, não é? E, portanto, creio que é uma mais-valia, como jovem que é. O nosso número 4 é o Carlos Ferreira, trabalha na área de calçado, numa grande empresa do nosso concelho, já trabalha na área de calçado há vários anos também, será importante para esse setor, tem um conhecimento vasto nessa área. O nosso número 5 é uma jovem também de 32 anos, creio, é Ana Lopes, é professora. As dificuldades da educação, que ela muito bem reconhece também. Uma jovem mãe, constituiu família há pouco tempo também, conhece as dificuldades do que é constituir-se uma família hoje em dia, de ter filhos, de ter disponibilidade para criar e educar um filho, com um trabalho um pouco precário. Os professores também sabemos que estão numa situação um bocadinho precária, e creio que também será uma mais-valia nessa questão da educação, que tanto me preocupa, porque também está conectada com a juventude, há ali aquela ligação, e será certamente uma pessoa muito interessante para poder colaborar nessa área. Muito bem, vamos falar agora um bocadinho sobre as vossas propostas eleitorais. Como disse há pouco, quando a sua apresentação sinalizou a importância da família como, enfim, o foco central das propostas do CDS-PP neste processo autárquico. Quer falar-nos um pouco sobre isso? Sim, de facto as famílias são... tudo gira à volta da família. Sem família não existia sociedade, não poderíamos ser indivíduos isolados, seríamos robôs, se assim fosse. E as famílias são aquilo que de facto nos ajudam e nos fazem viver. Nós vivemos para e pelas nossas famílias. E daí o meu foco estar vocacionado nelas. E está vocacionado precisamente na questão da juventude. A minha primeira grande preocupação, e daí eu ter uma mandatária da juventude, eu não vou estar preocupada em conseguir mandatários para todas as áreas, que o importante é trabalhar, não temos que ter propriamente mandatários, mas preocupei-me em ter uma Até mandatária. porque a questão dos mandatários, vale o que vale. eu diria que é uma coisa pouco mais do que virtual. Exatamente, mas achei importante... Apresentam-se agora os mandatários com pompa e circunstância, mas depois, durante todo o mandato, nunca mais se ouve falar. Nunca mais se ouve falar deles. Mas daí a mandatária da juventude ser a número 3 à Câmara Municipal. Portanto, aquelas ideias que ela já nos transmite vão ser aplicadas, não é? Portanto, temos que fazer aqui uma ponte. Portanto, não é uma mandatária da juventude só para dar a cara, a tal questão virtual, não. Vai ser uma pessoa que vai colaborar e que está ativa neste projeto. Portanto, a juventude, de facto, é muito importante. Propostas é que tem, nomeadamente para a área da juventude? A minha primeira proposta tem que ser o mais rápido possível. A primeira coisa que eu faria, e que farei, conseguindo ganhar estas eleições, é criar o Centro Incubador de Empresas. É essencial. Agora, não é um centro incubador de empresas em que as pessoas podem imaginar um edifício com escritórios e os jovens metem-se lá dentro e cada um... Está previsto ali no antigo Grêmio criar-se uma pequena incubadora de empresas em articulação com o Instituto Politécnico do Porto, a Escola Superior de Tecnologia e Gestão. Pelo menos é isso que tem dito o atual Presidente da Câmara. Tem sido dito, não sabemos de facto o que é que vai acontecer. Mas parece-lhe uma boa solução. Se assim for, congratulo a solução, mas temos de ir mais longe. Eu posso ter um jovem de Aião
que tem uma formação em contabilidade e querer abrir um escritório de contabilidade em Aião, ou em Santão, ou em Vila Verde. Pode não querer vir para Margarida. Seria uma incubadora deslocalizada, diria. Exato, Criar apoios para apoiar, para viabilizar esses negócios. exatamente. Perceber o que é que os jovens precisam, o que é que eles querem. E, além disso, ter um gabinete de apoio. Porque é preciso também eles perceberem que não é só arrendar um espaço, abrir atividade, dar início a uma atividade e está tudo bem e funciona. Não. É preciso dar-lhes apoio de como é que isso funciona. As burocracias para dar início a uma atividade. O apoio contabilístico. É preciso dar apoio. Não podemos só abrir-lhes uma porta. Precisamos de abrir a porta, dar-lhes uma mesa, dar-lhes uma cadeira e fazê-los entender que não é só chegar, pôr um equipamento, um escritório muito bonitinho e os clientes entram porta dentro. Não. Há muito mais que isso. É preciso pagar impostos. Há responsabilidades. Há compromissos. Nós temos assistido nos últimos anos... Mas a ideia seria, já agora desculpe-me fazer a pergunta, a ideia seria, por exemplo, o município apoiar no arrendamento de um espaço durante um determinado período, para apoiar, para criar condições mais confortáveis para os tais jovens iniciarem a sua atividade, como participar eventualmente em cargos com eletricidade, água, etc. Será esse mais ou menos o vosso conceito? Depende... Só para tentar perceber essa ideia. Sim, e estamos aqui precisamente para explicar essas ideias que não se explicam em 2 minutos. Que é uma coisa nova, não? Pelo menos em Felgueiras nunca se fez isso. Pois não, repara, a nossa ideia, nós podemos pegar em edifícios que estão abandonados, inutilizados, falando da questão do antigo Grêmio, mas há imensos edifícios espalhados. E ainda há muitas antigas escolas primárias. Exatamente, que estão ao abandono. E podemos criar nessas escolas esses locais onde eles se podem instalar e exercer a sua atividade, em que vamos criar as condições para terem as telecomunicações, até podemos conseguir um contrato eventualmente com um custo reduzido para eles, em que tenham até uma assessoria, dependendo da atividade também que eles possam desenvolver. Nós, dependendo de cada atividade, nós queremos lhe dar isso. E, portanto, pode ser dado, havendo um espaço próximo, e que nós temos que fazer um estudo de mercado. Um jovem, se agora fosse um jovem e quisesse abrir um cabeleireiro, nunca abriria num centro urbano. Estamos fartos de ver cabeleireiros a fechar, a abrir, a fechar, a abrir. Portanto, já se percebeu que não funciona. Se há um jovem que quer abrir um cabeleireiro, então vamos ver no concelho onde é que faz falta. Onde é que será mais importante? Vamos ajudá-lo a instalar-se. Uma agência de desenvolvimento, captação de investimento, nomeadamente como existe noutros concelhos à volta de Felgueiras, que não existe em Felgueiras. Sim, era importante. Foi prometida, mas, quanto se sabe, nunca foi efetivamente criada. Era importante. Repara, é importante. Nós não temos que fazer só uma parceria com a Escola Superior, o Instituto Politécnico, a Escola Profissional. Podemos fazer protocolos com outros polos universitários para trazer também a juventude e o emprego para cá. Os jovens que vêm cá estudar, que são de fora, também poderiam fixarem-se em Felgueiras, não são os nossos. Portanto, isto temos que funcionar em rede. E era importante criar esta... E isso sim poderia vir a ajudar a aumentar a nossa rede universitária em Felgueiras. Sem, contudo, primeiro, temos que criar condições para ter cá os estudantes e os professores alojados, que também não há alojamento. Nós não podemos trazer uma coisa sem ter a outra. Já temos pouco tempo, temos que seguir em frente com mais áreas de atuação, propostas nomeadamente para a família. Já falou a questão dos estudantes, vai haver apoios também específicos para os estudantes do ensino superior, tanto quanto percebi na sua apresentação. Quer falar-nos também um pouco sobre isso? Sim, era importante nós ajudar as famílias que estão em situações débeis a nível financeiro. Os jovens cada vez vão estudar mais para fora, cada vez para mais longe, e nós gostaríamos de lhes dar uma espécie de subsídio de transporte para eles não perderem o contacto com as suas famílias. Eu tenho conhecimento de várias pessoas que passam um mês sem ver os filhos, e os filhos sem ver os pais e os avós e toda a família, e amigos também, e manter esses laços com a terra, e era importante subsidiar esse transporte, pelo menos saber que eles poderiam vir sempre que desejassem, porque por vezes também têm que ficar
a cumprir os seus calendários escolares e os seus trabalhos. Nem sempre é possível, mas sempre que pudessem vir a Felgueiras, poderem ter esse apoio de subsídio de transporte. É uma situação muito fácil. Eles adquirem o bilhete, trazem o recibo e a gente faz o reembolso. Não é nada do outro mundo. Eu sei que já existe um apoio nesse aspecto, mas tanto quanto sei é muito burocrático e não cobre a totalidade desse transporte. Portanto, seria importante, de facto, nós podermos reembolsar a totalidade desse transporte. Nós não podemos tratar da mesma forma um estudante que está a estudar no Porto, um estudante que está a estudar no Algarve. Portanto, tem que haver equilíbrio. A área do associativismo, associações desportivas, associações também ligadas à ação social, as IPSS, quais são as propostas do CDS neste processo autárquico? Nós no desporto já contactamos com diversas associações, portanto clubes em específico, e a grande dificuldade deles é de facto receberem aquilo que está consignado no orçamento municipal. Recebem, não sabe muito bem quando, é quando a Câmara lhe apetece e não sabe muito bem como, nem o valor que é pago, às vezes é em 2 vezes, outras vezes é em 3. E a nossa proposta é imediatamente começar com o pagamento em duodécimos. Facilitar a gestão de qualquer clube. Eles saberiam que ao dia 1 iriam receber aquela quantia e facilitava a sua gestão. Nós sabemos que eles têm uma dificuldade enorme em trabalhar com um regime que não sabem quando vão receber, quanto vão receber. E até mesmo quando há mudanças de direção quando termina um campeonato e inicia outro, tem que escrever jogadores, muitas das vezes não têm viabilidade financeira naquela hora. E isso tem sido, de facto, apontado por diversas associações. Nas IPSS é preciso mais proximidade. Nós temos que dinamizar mais o nosso concelho. Repare, nós estamos a ficar com uma camada de idosos cada vez maior e também as pessoas com algumas incapacidades que têm que recorrer às IPSS. Tem que se dinamizar mais. Nós temos que criar aqui um polo de interação entre a população e o idoso. Não podemos entregar um lar e esquecer que existe, não, é parte ativa e muitas das vezes ainda poderia ser uma parte ainda mais ativa para a nossa população. Há tantas atividades, tanta coisa que podíamos fazer e não limitá-los àquele seu espaço como se estivessem abandonados e em solidão. E também não podemos esquecer que o nosso concelho, sendo muito rural ainda também, há muitos idosos que vivem sozinhos nas suas casas, porque ainda têm a sua autonomia, mas têm muita solidão, até porque a família está a trabalhar fora, vive fora. É preciso dar muito mais apoio também a essas pessoas. Portanto, é preciso essa proximidade e dinamizar, criar atividades, não nos esquecermos que foram eles que nos puseram aqui também, devemos-lhes muito. Muito bem. A área de educação, propostas de CDS. Na área da educação nós temos que trabalhar muito com os agrupamentos escolares. Notou-se essa falta de sintonia agora com a pandemia. A Câmara ia dar computadores, não ia dar computadores, depois pediram um levantamento para as famílias informar quem é que tinha meios para o ensino online, dava-se informação, depois a Câmara voltava a pedir informação. Eu falo por experiência própria que os professores, diretor de turma, pediu-me 2 ou 3 vezes, tem computador ou não tem computador? Chega a um ponto, meu Deus, mas então quantas vezes vou ter que responder à mesma pergunta? Ainda não fizeram um levantamento das necessidades do concelho? É preciso irmos ao local, é preciso fazer reuniões mais próximas também com as entidades e mais envolvência com a comunidade educativa, são o nosso futuro. Muito bem. A área do ambiente, destaca-se o atraso de Felgueiras em matéria de abastecimento de água, não, nem tanto, mas sobretudo de saneamento básico. Que propostas é que o CDS tem para essa área para tentar, enfim, acelerar a infraestruturação do concelho? Bem, o saneamento básico nós estamos a pouco mais de 30% de cobertura do concelho. Estamos na cauda da região. Mais que cauda. A região está muito atrasada, mas Felgueiras ainda consegue estar pior. Exatamente, é o pior concelho. Obviamente que aqui não há muito a dizer, tem que se fazer trabalho, como é evidente, tem que se pôr mãos à obra. O esforço do atual executivo tem sido suficiente, em sua opinião? Não, nem pouco mais ou menos, não, até porque se tivesse sido teríamos visto os números a aumentar, isso não aconteceu. Naquilo houve ali, creio que houve um aumento de 1%. O investimento neste tipo de infraestruturas é um investimento voltado. Como é que vai ser possível reunir meios financeiros para correr essas necessidades, doutor? Nós também temos que olhar para os quadros comunitários que também nos possam interessar para estas questões. Não podemos... Até agora os quadros comunitários, os últimos não garantiram, os próximos sim. Exatamente, não os podemos deixar perder.
É só isso, aquilo que eu quero fazer e o apelo que eu faço. Não podemos perder quadros comunitários para coisas tão básicas como esta. Portanto, temos mesmo que investir nessa área. No centro urbano, ainda há pessoas sem saneamento. No centro urbano. Sim, no centro das duas cidades. E não só, então se formos para as freguesias, a situação ainda é mais recorrente. Aliás, eu olho para os programas eleitorais das freguesias e toda a gente fala do mesmo problema. Doutora, o CDS não tem neste momento nenhum representante no Executivo Municipal. De resto, há muitos anos que não tem, apesar de ter feito parte de uma coligação que ganhou as eleições em 2009, mas na altura não elegeu nenhum vereador. Tinha sim na altura o Presidente da Assembleia Municipal, o Dr. Paulo Rebelo. Acredita que vai ser possível desta vez o CDS, dir-me-á com certeza que está nestas eleições para ganhar, dizem todos, como é normal, mas de forma mais substantiva e concreta, acredita que o CDS vai desta vez reunir condições para garantir representação no Executivo Municipal de Felgueiras? Há condições para isso vir a ocorrer? Sim, Armindo, repare, como disse, obviamente estamos aqui para ganhar e nós temos que lutar para ganhar e dar o nosso melhor para alcançar o nosso objetivo. Mas, obviamente, se conseguirmos um lugar numa variação, seria excelente. Eu creio que, considerando que esta candidatura não vai fazer uma campanha de ataque, a obra que está feita. Os problemas estão identificados pela população toda a gente sabe quais são os problemas. O que eu quero é dar soluções concretas e que resolvam algumas questões prementes e urgentes e que facilmente se resolvem. Precisa haver boa vontade. E eu quero que esta candidatura seja vista como uma alternativa para fazer diferente. O passado já passou. Temos que tirar as lições do passado, não esquecê-las, não esquecer a herança que poderemos herdar. Não podemos desrespeitar a herança, porque a herança é de todos nós. O município é de todos nós. Mas temos que querer ser uma alternativa. Fazer melhor e fazer diferente. Eu creio que se realmente o eleitorado vai me dar esse voto de confiança, eu creio que não se vão arrepender. Daqui a 4 anos poderemos ter uma situação muito mais interessante no Conselho e vamos falar de outros números, quer a nível de saneamento, quer a nível de população que está a diminuir. Certamente vou fazer a diferença. O CDS, se eleger um vereador, pode até, eventualmente, depende da correlação de forças que entretanto se formar, pode até vir a ser importante na formação do próximo Executivo. Sim. É essa a sua expectativa disso poder ocorrer? É essa a minha expectativa, que possamos fazer a diferença e ser a alternativa. Se concluirmos com a sua mensagem final, queria só pedir-lhe a sua opinião relativamente a duas situações e peço-lhe que seja breve, que a resposta seja telegráfica. Em relação à CLAM, o que é que o CDS propõe? Ouvimos aqui o candidato do PST admitir a possibilidade de, se o PST ganhar as eleições, encerrar a atividade da CLAM. O CDS pensa da mesma forma? Não, em primeiro lugar nós temos que aferir de facto a sua viabilidade. Primeiro tem que se fazer esse ponto de situação. Eu creio que será viável. Precisa de ser realmente trabalhado de outra forma, porque repare, eu tenho uma situação... Neste momento não é. Neste momento não é e eu quero saber porquê. Porque nós já podemos fazer espetáculos, os outros concelhos já estão a fazer espetáculos. Mas Felgueiras está completamente parado. Felgueiras parou. Portanto, é preciso perceber o que é que se passa com a CLAM. O que pode levar a um encerramento ou não. Eu não queria encerrar. Portanto, fará uma avaliação prévia para só depois tomarem a decisão. Em relação ao Rally de Portugal, o CDS considera positivo o investimento voltado que o município faz no sentido de garantir a realização dessa prova do Mundial de Rallys para o nosso concelho? Nós também não podemos estar sempre a pensar, faz-se um investimento, mas não há retorno. Também precisamos de eventos lúdicos, também precisamos dinamizar a nossa cidade. E o rally, como outros eventos, trazem muita gente também de fora. Agora, nós precisamos de aproveitar esses eventos para que as pessoas tenham curiosidade em voltar a Felgueiras, porque entretanto passaram em determinados pontos do concelho e acharam atrativo e até voltam cá. Isso sim. Portanto, não podemos olhar para o rally só como um dia de rally. Não, temos que olhar para o rally em que as pessoas por onde passaram ficaram interessadas em voltar numa outra circunstância, com a família, para dar um passeio, para visitar a nossa rota do Românico e criar lugares de lazer para trazer de novo as pessoas à terra. Acontece isso connosco. A primeira edição, o regresso do rally, aconteceu este ano e infelizmente numa situação
enfim, alguns condicionalismos provocados pela pandemia. Esperemos que no próximo ano as coisas sejam diferentes, se houver ali em Felgueiras. Doutora, que estamos mesmo a concluir, vou-lhe dar 2 minutos para eventualmente deixar umas últimas palavras, dirigir-se eventualmente aos municípios de Felgueiras, no sentido de apelar ao voto, se esse for o seu desejo. Bem, ao longo desta campanha, pré-campanha que estamos agora e destes últimos meses, a gente já tem vindo a falar com as pessoas e a publicar. Vai haver menos contacto pessoal do que seria normal. Sim, vai, obviamente. Não haverá comícios, não haverá grande... Poderá haver uma situação ou outra pontual se acharmos por bem, mas obviamente não vai Para ser. ter aqui dirigentes nacionais de partido a apoiar a sua candidatura, essa é a sua expectativa, que tenhamos em Felgueiras um outro dirigente nacional. Está previsto deslocar-se a Felgueiras há muito tempo. A agenda nem sempre é fácil de coordenar nesta altura, mas obviamente que se houver essa oportunidade, o nosso presidente, o Francisco Rodrigues dos Santos, virá a Felgueiras, acompanhado de outros dirigentes também, e será sempre um prazer recebê-lo como militante do CDS, como é evidente. Se desejar, entretanto, concluir a sua ideia. Mas o meu foco neste momento, de facto, é fazer chegar a minha mensagem aos eleitores, fazê-los chegar a proposta, que eles principalmente votem. Eu queria que a abstenção começasse a baixar, era muito importante não deixar os outros decidir por nós, era muito importante as pessoas, de facto, acredita que haverá maior mobilização do que houve há 4 anos? É assim, nas autárquicas nós sabemos que há sempre um bocadinho mais de participação. Este ano de pandemia, não é? Como ainda há algumas dificuldades, não sei se irá facilitar, embora tenham implementado o voto antecipado, que é possível. Não sei se essa informação terá chegado ao cidadão. Tenho sérias dúvidas que isso tenha chegado às pessoas, essa possibilidade. Creio que a Câmara, por exemplo, aí poderia ter, porque acho que é uma questão de dever cívico, poderiam ter divulgado essa possibilidade. Eu não tive conhecimento dessa divulgação. Obviamente que este ano vão ser as redes sociais que vai ser o ponto primordial para fazermos uma campanha e, claro, que teremos que estar na rua, não com a mesma força dos anos anteriores, mas estaremos cá para, pelo menos, fazer chegar e esclarecer a população. Agora, o que eu peço realmente é que as pessoas leiam, vejam, ouçam as minhas propostas, que venham ter comigo, que me apresentem também os problemas em concreto delas, as suas ideias, as soluções, porque nós só ouvindo os outros é que podemos também ajudar a resolver. Muito bem, doutoras, chegamos ao fim da nossa entrevista. Foi um prazer tê-la aqui connosco. Muito obrigado. Foi um prazer para mim também, Armindo. Obrigada mais uma vez pelo convite. Muito bem. Elizabeth Teixeira, advogada, 47 anos, candidata do CDS-PP à Câmara Municipal de Felgueiras, foi a convidada de hoje do nosso especial Autárquicas 2021. Vamos voltar, como sempre, com mais candidatos aos diferentes municípios da nossa região, da região do Tâmega e Sousa. Boa noite. Novum Canal. Sempre Novum, sempre seu.